na música, na adoração, Pedro e Manuel, Flávia, Fernanda e outras crianças mais que têm sido usadas por Deus aqui na adoração, e têm sido vozes, pastor Cristiano, que têm apresentado os nossos cultos aqui, dos nossos cultos normais da nossa igreja, entre outros adultos também que têm louvado a Deus, mas têm tido esta voz bela para poder louvar o nosso Deus. E a gente louva a Deus pela vida de nossas crianças e todos os demais irmãos que têm assim louvado ao Senhor e dedicado as suas vozes para a glorificação do nosso Deus. Pastor Feliciano Amaral, eu estava me lembrando há pouco, há 6 anos atrás nós nos encontramos em Belo Horizonte, nós fizemos uma cruzada que realizamos lá na região em que trabalhávamos, em que eu era pastor, e o pastor Ferreira esteve em nossa igreja, realizando um culto lá, o pastor falou assim: você não fica velho não? Ele falou assim: para quê? Quem quiser ficar, que fique, eu não quero. Eu não lembro disso. E o pastor Ferreira estava dizendo ontem que ele completou, no ano 99, 79 anos. Agora, em 2000, estará completando 80 anos de idade. E Deus tem preservado a sua voz. Desde quando ele começou a gravar, há cerca de quase 50 anos atrás, 51 anos atrás, e continua Deus preservando a sua voz e lhe abençoando. Glorificado seja o nome do Senhor, pela vida do pastor Feliciano, aquilo que ele tem realizado na obra do Senhor, aquilo que ele tem feito, o trabalho que fez como pastor local de igrejas, como desbravador, aqui é o culto, nessa primeira parte em hinos que ele canta, ele reflete acerca dos hinos que ele tem cantado. Depois, mais à frente, estaremos ouvindo ainda o grito, e na sequência ouviremos novamente o pastor Feliciano nesse culto cantado, onde a mensagem desta manhã vai ser mensagens cantadas para glorificar o Senhor e para falar aos nossos corações. Atendemos-nos para as letras que serão cantadas nesta manhã. Graça e paz da parte de Deus, do Senhor Jesus Cristo, seja com os irmãos. Se eu dissesse Shalom, os irmãos aceitariam? Shalom? Shalom. Sabe o que é Shalom, né? Sabe, viu, pastor? O pastor já deve ter dito aos irmãos que Shalom é paz. Paz para os irmãos. Eu tenho a alegria de ter comigo aqui, nesta manhã, a pastora Laíde. Conhecidos, obreiro nessa região por algum tempo, bom tempo, e é sempre uma satisfação rever os obreiros que deram muito do seu talento, da sua vida, para a glorificação do Senhor, e passar o bastão para os mais novos, a bandeira, o estandarte para os mais novos. Os nossos seminários formam cada dia e vivendo. Eu só quero viver, velho não. Mas Deus tem me dado o privilégio de poder ainda cantar com a mesma intensidade da mocidade. Eu tenho uma experiência interessante. Eu fui a Tocantins, no Vale do Tocantins uma vez, e uma das missionárias lá, me falei agora o seu nome agora, ela disse: pastor, eu tenho um programa na igreja, um falante da igreja, e vai longe, perto do Rio, do Tocantins, é ouvido muito distante, um falante constante, e o prefixo do meu programa quebrou o disco, era uma gravação sua das antigas. E como é que eu vou fazer? Mas não tem mais, porque não existe mais os discos de 70 cotações, aqueles bolachões pesados que quebravam São Soprado. Mas o senhor tem um órgão aí, um tecladozinho, um harmônio, tem um gravador, e eu posso cantar no palco e eu vou cantar. A senhora usará na fita
Então gravamos ali a música e eu viajei para visitar um irmão bem distante. De lá ouvi-se o alfabeto da igreja. E eu ouvi aquela música e fiquei admirado. Ora, pois a minha voz não mudou. Isso faz já uns 25 anos estimado lá no Tocantins. Mas se eu ouvir hoje a minha voz gravada há muito tempo atrás, eu ouvir hoje, eu mesmo percebo que a voz não mudou. Graças a Deus por isso, porque eu estou começando a ficar velho, mas a voz ainda não começou. Então, graças a Deus por isso. Porque Deus me chamou para o ministério e eu quero cumprir até o fim. Se eu pudesse, quando me pusesse no caixão, eu gostaria de levantar a cabeça e cantar um hino. Eu sei que todo mundo ia correr, mas eu ia cantar aí. Mas alguém vai tocar um disco, né, atrás de mim. Eu fui ao cemitério uma vez, lá em Campo Roxo, o pastor queria que atrás do seu caixão tivesse música. E ele preferia a música do cristão. Eu tenho de Jesus saudade. Quando será que eu vou? É agora. Então eu fui cantando atrás do defunto pastor que faleceu lá no Campo Roxo, no Rio. E uma senhora também me telefonou dizendo: pastor, meu esposo faleceu e quer que o senhor cante atrás dele lá no cemitério. Mas a notícia chegou, o telefonema chegou já no cemitério do Caju, ali na Rua do Brasil, já estava lá o caixão, o cortejo. E eu cheguei correndo e já ia para a sepultura. Eu abri e cantei até o defunto descer as profundezas da terra. Mas é assim, tem que cantar em qualquer momento. Agora, há momentos que a gente pode cantar. Por exemplo, eu queria cantar, queria falar sobre também a minha esposa, mas não pude. Porque a voz não saiu. São momentos que a gente, embora viva feliz, alegre, pode cantar, a gente não consegue falar. Não pode falar, não pode pregar, não pode cantar. Mas são raras as vezes. Raras vezes. Eu vou cantar o hino e eu tenho uma experiência sobre este hino. Um moço que me acompanhou na gravação deste hino passou por momentos muito difíceis. E os irmãos sabem que quando nós, homens, pessoas humanas, cedemos lugar ao inimigo, Satanás, ele aproveita, embora crentes, mas os problemas vêm e julgam às vezes aquela pessoa que não suporta. E Satanás gosta disso, quando o crente acha que não é forte bastante para resistir. Então, os problemas que eram tão grandes e fortes, ele estava no seu apartamento, bem lá no alto. Ele olhou lá embaixo e disse: não seria este o momento de pôr fim à minha vida? Para parar de sofrer? Mas a esposa dele, no momento, colocou o disco para rodar. E o disco dizia isso: teu coração jamais se turbe, nem nele haja um mau temor, pois Deus do céu de ti bem cuida. Ó, confia em teu Senhor. Pronto. Os pesares, as dificuldades passaram e ele vive até hoje. Graças a Deus por isso. Eu gosto de dizer isso, que a música fala. A música fala a muitos corações. Não se grava um disco apenas para vender.
Não interessa vender isso. Às gravadoras interessa, mas a mim, como cantor, não. Eu sempre gravei para servir, porque eu acho que é um ministério. Deus me chamou primeiro para cantar, depois para pregar. Então eu tenho na música um ministério, e eu acho que por causa disso, por causa da consagração da minha voz a Deus, eu fiz isso, é que eu tenho a possibilidade de cantar. Faça isso, irmão. Dê a sua voz a Deus. Diga ao Senhor que o irmão quer servir a Deus enquanto igreja. Eu costumo autografar discos e bíblias, às vezes, cantores, com o Salmo 146, os dois primeiros versos. Quem quiser ver aí a minha mensagem, eu leio. Salmo 146, versos 1 e 2. E eu estou dizendo ali do meu ministério da música. Então aquele homem que queria por fim a vida, olha, Satanás estava empurrando ele pela janela do apartamento para esborrachar lá embaixo, no catete, pertinho do ex-palácio do catete. Satanás estava já com as mãos prontas para empurrá-lo. Mas a esposa, que não sabia de nada, colocou o disco lá. E ele ouviu no momento que por fim a vida. E então parou, porque Deus estava lá com ele. Que o coração jamais se turbe, nem nele haja mau temor, pois Deus do céu de ti bem cuida. Ó, confia em teu Senhor. Deus é nosso Pai amado. Teu coração jamais se turbe, nem nele haja mau temor, pois Deus no céu de ti bem cuida. Oh, confia em Deus, Senhor. Deus é nosso Pai amado, que das aves dela vem, dá aos filhos tanta glória, Ele te atenderá também. O fardo pode ser pesado, grande a cruz a conduzir. Confia a Cristo meu cuidado, vai contigo pré-partir. Deus é nosso Pai amado, que das aves ela vem, dá aos rios tanta glória, Ele te atenderá também. No mar já negras nuvens pairam, trazem-te perturbação. A vida de Jesus aguarda, nele a
bem menino. Meu pai mudou de uma cidade, minha cidade natal, para uma outra e depois para outra cidade, aqui em Minas Gerais, lá no norte, no sudeste de Minas Gerais, cidade de Ipanema. E o dinheiro que meu pai levou, vendeu uma fazenda, um sítio e uma casa. O dinheiro acabou. Em terra estranha nós não tínhamos nada, nem conhecido. E começamos a passar tremendas dificuldades. Eu devia ter 9 anos. Então eu e meu irmão e o companheiro atravessávamos o rio José Pedro, e embreávamos nas matas procurando sapucainha, que não existe por aqui, lá é mata mesmo. E nós procurávamos os frutos de sapucainha, abríamos, tirávamos o fruto, as sementes, para vender para uma fábrica de óleo medicinal. Era o nosso sustento, todo dia. Mas um dia nós entramos na mata e andamos, rodeando, procurando as árvores. E quando chegou a hora de ir embora, de voltar, nós ajuntamos tudo que colhemos naquele dia e rumamos para ir embora. Começou a escurecer e pensamos, já estamos chegando à beira do rio para ir embora. Mas uma máquina de beneficiar café tocou a sirene e nós percebemos que nós estávamos entrando mais na mata já à noite, ao invés de estar voltando. Aí foi que nós sentimos a dor de estarmos perdidos. E eu, o menorzinho da turma, comecei a chorar. Era a única coisa que eu sabia fazer, chorar. Chorei e vamos voltar. E não sabíamos mais os trilhos onde andamos. Quando chegamos à beira do rio para atravessar, nós estávamos muito abaixo do ponto onde devíamos estar para atravessar uma canoa nos esperando. Muito abaixo. Outro sofrimento, porque tínhamos que andar pelos caminhos sem caminho, no meio do mato, cipó, machucando. E eu chorando, já não tinha mais quase lá, não estava abrindo o olho. E quando cheguei em casa, minha mãe estava chorando, porque tinha 11 com meu filho. Mas eu cheguei lá chorando ainda. E quando vi minha mãe chorando, aí eu chorei mesmo. Ela recuou, chorei. Mas, irmãos, a dor de estar perdido no lugar sem saber o caminho é muito grande. Espero que ninguém tenha experimentado o que eu experimentei naquele dia. Espero que ninguém experimente ainda estar perdido. Sem caminho. Perdido à noite na mata sem caminho. O hino fala nisso. Nunca estou sozinho. Nunca estou sozinho se Jesus me guia. Hoje nós podemos estar perdidos no meio de qualquer mata, não há temor, porque nós temos certeza que Deus está conosco a cada instante. Deus está ao nosso lado. Deus toma-nos as mãos. Deus nos guia. Deus nos ensina. O único canto fala sobre isso. Alguém vai comigo nesta vida ao decorrer. Todos os momentos concedendo o seu poder. Alguém vai comigo nesta vida ao decorrer, todos os momentos concedendo o seu poder. Posso encontrar em outro comunhão e amor, como encontro em meu Senhor. Nunca estou sozinho
as maiores lutas, se na prova ou na dor, a consolação encontro ao lado do Senhor. Ele transformou as provas, mas dominou. Com Jesus feliz eu estou. Nunca estou sozinho, se Jesus me guia como companheiro. Ele meu protetor, venço as tristezas da vida cada dia. Se ao meu lado está o Senhor. Na manhã da vida, quando me faltar a luz, quando deparar-me face a face com a cruz, ou quando à noite sombras, nuvens me vier, sempre a Cristo eu posso ver. Não estou sozinho, se Jesus me guia como companheiro. Ele meu protetor, venço as tristezas da vida cada dia. Se ao meu lado está o Senhor. E prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Vinde, cantemos alegremente ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Qual nós temos? Cristo, a rocha dos séculos. Então cantemos a rocha da nossa salvação. Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar nesse momento, vamos expressar frases de adoração a Deus nesta hora diante do Todo-Poderoso. Senhor, primeiramente ao nosso Deus, que nós como cristãos, nós temos que pensar da seguinte maneira, que Deus, quando nos dá uma bênção, nos dá uma bênção por completo e não por incompleto. Por que eu estou dizendo isso? Porque há quase 30 anos atrás, quando eu morava ainda em Tamanduá, o pastor Feliciano Amaral estava cantando nessa igreja. E eu me lembro que eu vim com Juscelino numa bicicleta, à tardezinha, e no meio do caminho, quase na hora do culto, o pneu da bicicleta furou. E devido ao pneu furar, nós atrasamos por mais meia hora. E quando nós chegamos aqui em Camaúba, o templo estava tão tomado de gente, de irmãos, que naquela porta não tinha como a gente ver o pastor Feliciano Amaral cantar. E eu fui embora sem ouvir e sem conhecê-lo. E sempre esteve no meu coração que um dia eu iria conhecer o pastor Feliciano Amaral. Depois de quase 30 anos, Deus nos deu essa bênção, está nos dando essa bênção, não somente a mim, eu tenho certeza disso, mas há muitos irmãos que estão aqui presentes que ainda não o conheciam. E pastor Feliciano Amaral, olha, meu coração está agradecido por isso. Que Deus possa abençoar ricamente o irmão no seu ministério, tanto na parte cantada e no ministério de pregar. Deus possa abençoar ricamente não somente o pastor Feliciano Amaral, mas a todos os cantores. Quantos irmãos, cantores, irmãos, que têm perdido as suas vidas nas estradas, que andam de Brasil, do norte ao sul, leste a oeste do Brasil, enfrentando essas estradas, e muitas vezes, mesmo louvando a Deus, o desafio é pagar com a vida. Quantos já morreram? Se não me engano, há pouco menos de 6 meses, a Denise Cerqueira faleceu num acidente de trânsito. Mas que Deus possa fazer a sua vontade conforme Ele quer e na hora que Ele quiser.
E para completar essa alegria, vamos cantar um hino que diz Hosana, demonstrando essa alegria que transborda os nossos corações. Hosana, Hosana, bendizei a rocha que é Deus. Vejo a tormenta e o céu
por mim tão grande amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grande és tu, grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grande és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grande és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém? Da terra, como abandonado, pronto para louvar, para servir o Senhor. É muito bom, a voz dele é muito gostosa, bonita, sonora e um timbre muito bom. Não é muito comum. Bom é isso, tem que ser diferente. Né? É igual, tem muito aí. Eu tenho imitadores também. Certa vez eu ouvi uma programação no rádio, Inspiração Matinal, e estava ouvindo uma música e eu fiquei pensando, mas que música é essa? Quando foi que eu gravei essa música? Eu não me lembro, não conheço a música, não estou conhecendo. Eu estou ficando com a mente atravessada, então o que está acontecendo? Até o fim da música do rádio, eu fiquei pensando comigo, quando foi que eu gravei essa música que eu não estou lembrando? Nem da música, nem da letra, nem quando foi feito. E quando terminou, o diretor do programa, o seu pastor Nilton Pinto Correia, disse, deu um sorriso, disse, vocês pensam que estão ouvindo Feliciano Amaral, vocês estão ouvindo Jorge Pereira. Até a mim, Jorge Pereira me enganou. Mas era igualzinho, não tinha diferença. E ele continua cantando, e eu gosto de cantar com ele, eu convido às vezes para cantar comigo em algumas regiões que eu vou cantar e ele está presente, eu chamo para ele cantar comigo. Nós cantamos juntos, canto uma estrofe, ele cantando, não tem diferença. A voz dele é apenas um pouquinho mais fina do que a minha. A minha é mais fanhosa, a dele é mais fina. Mas nós juntos cantamos, não há diferença. É muito bom isso. Os imitadores aparecem tantos por aí. E lá no Rio, Noé me disse, Noé é o nome do estúdio que eu estou gravando atualmente os 2 últimos discos, agora, deve ser lançado daqui a 40 dias. Ele me disse, tem um rapaz que procura cantar para o Senhor, mas quer gravar só as suas músicas. Aí é lindo, né? Aí é demais. Gravar só as minhas músicas é uma concorrência muito terrível, muito grande. Então não é aconselho, não arranja outras músicas inéditas e graves. Ninguém vai incomodar com a sua voz, mas com as músicas sim. Pois bem, irmãos, eu faço uma pergunta: Jesus é a rosa do Saron ou é o lírio dos lábios? E acha os pastores, Jesus é a rosa do Saron ou é o lírio dos lábios? Os dois? Quem falou que é os dois? Os dois? Os pastores acham os dois? Pois bem, eu acho que os irmãos estão certos. Jesus é a rosa do Saron, Jesus é o lírio dos lábios. Fanini falou uma vez da rosa do Saron, que é na África uma rosa que deixa se esmagada, deixa a mão cheia de tinta como sangue. Mas eu já ouvi outra pessoa dizendo que havia um vale chamado Vale do Saron e havia muitas flores ali, de sorte que quem passava por ali levava nas suas vestes o perfume das rosas que ali existiam. Nós sentimos, nós temos em nós o perfume da rosa do Saron, que é Jesus. E quem não tem o cheiro de Jesus, procure ter. O
cheiro de Jesus não é o aroma, mas é a vida, a influência. Eu estou regravando no disco que vai sair, que tem o título de Lindo Céu, porque é perdido, mentiroso, desleal para vocês. Mas tudo isso e mais coisas é a vida do crente. Quando ele diz, pode o mundo ver Cristo em sua vida? Como? Não sei. Mas haverá uma maneira de você ser um testemunho, até mesmo sem falar. Porque o mundo precisa ver Jesus em sua vida. Às vezes nós não conseguimos evangelizar os nossos vizinhos por causa do nosso mau testemunho para com os vizinhos. Nossos rádios estão ouvindo Roberto Carlos, estão ouvindo Márcio Santos, estão ouvindo o mundo. E às vezes em alto som, e os vizinhos ficam conhecidos. O que você deveria tocar no seu rádio? Pode ser enjoado, mas a música evangélica você canta na igreja, ou você é crente só na igreja. Então tudo precisa ter Cristo em você. Você precisa cheirar, você precisa exalar, você precisa mostrar ao mundo que você é crente em Jesus. O hino que eu canto é exatamente isso. Em Cristo encontrei um amigo leal, meu ser satisfaz com o amor. Amigo inefável, sublime e real, que salva o mais vil pecador. Ele é que sarou a prova, cheia de olor sem par, guia fiel de amor sem fim, quis meus pecados lavar. Em Cristo encontrei um amigo leal, meu ser satisfaz com o amor. Amigo inefável, sublime e real, meu ser satisfaz com o amor. É de Salom cheia de ouro sem par, guia fiel de amor sem fim, quis meus pecados lavar. É de Salom a rosa, tudo ele é pra mim. Amigo constante, eterno é Jesus, por mim intercede nos céus. Senhor de minha alma, caminho de luz, seu sangue por mim derramou. É de Salom a cheia de ouro sem par, guia fiel de amor sem fim, quis meus pecados lavar. É de Salom a rosa, tudo ele é pra mim.
mundo me pode otorgar tesouros imensos, me veio trazer a Cristo Ele sempre exaltar. Ele sarou a rosa cheia de ouro sem par, guia fiel de amor sem fim, quis meus pecados lavar. Ele sarou a rosa, tudo Ele Como é que diz a Bíblia sobre a criação do homem? Deus, como é que diz? Deus criou o homem, sua imagem e semelhança. Nós temos a cara de Deus, é verdade? Nada disso. No sentido moral, aí sim. O Ibn fala disso. A imagem de Deus sim nos fez por amar, para a glória divina ao mundo mostrar. É o nosso testemunho. Fomos feitos não para morrer, mas para viver e levar outros a Cristo. Há algum crente infeliz aqui? Há algum crente infeliz aqui? Levanta a mão, por favor. Quem é infeliz? Quem é triste? Quem sofre por ser crente? Certamente que não. Mas os crentes são felizes. São felizes. Então eu ouvi no dia do meu casamento o testemunho da minha esposa. Disse assim: minha filha, a felicidade é uma frase de Rui Barbosa. A felicidade baiana. A felicidade consiste em fazer os outros felizes. Faça feliz o seu esposo. Então o crente é uma pessoa feliz, ou não é? Isso eu perguntei: alguém infeliz aqui? Não. Ninguém respondeu. Mas alguém feliz aqui? Ah? Alguém feliz? Ai. Então, se o irmão é feliz porque é crente, faça outros felizes também. Como? Levando-os a Cristo. Levando aquele seu amigo a Cristo. Quando eu era pastor no Rio de Janeiro, na Pavuna, convertei um irmão e ele tinha uma sanfona, aquela sanfoninha de 8 baixos, pé de bode, que chama na roça, pé de bode. Então ele achou por bem cantar hinos na janela para evangelizar o vizinho. E ficava todo dia lá soprando a sanfoninha dele, fofó, e cantando a vizinho. E foi enchendo a paciência do vizinho. Encheu. Um dia o vizinho pegou a garrucha e deu-lhe um tiro. Tá vendo? Deu-lhe um tiro. Mas por sorte dele, a garrucha não prestava ou a bala era muito velha. Saiu o tiro e a bala caiu no rio, embaixo, na janela dele. Mas ele quase caiu para trás, saiu correndo e foi lá no carro. E contou a história. Amarelinho, quase morrendo. Aí, irmão, mas não é assim que evangeliza, né? Esse diabo não precisa ser todo dia com uma sanfona velha e talvez desafinada e feia e cantando os hinos mal cantados. Não dá. Fez igual aquela bola, o ricochete, né? Caiu ali, não saiu, mas não saiu do bico da garrucha, mas serviu para alertar aquele irmão que não é assim que vai ele, não é assim.
você é filho dele, ao pecador. A imagem de Deus com fervor louvarei.